Olá pessoal, tudo bem? Professor Gel Santos para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a distribuição da população mundial, tá? Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente vai estar falando sobre a distribuição da população mundial, a dispersão da espécie humana, a distribuição atual da população mundial, a diferença entre um país populoso e densamente povoado. Distribuição da população mundial. A população mundial se encontra distribuída, ainda que de maneira desigual, por todos os continentes da Terra, com exceção da Antártida. Então, pessoal, a nossa população mundial ela se encontra distribuída dentre todos os continentes, tá? Com exceção à Antártida, né? Por conta de suas situações, de suas características climáticas. Bom, a dispersão da espécie humana. Bom, entre o século XIX e o início do século XX, hipótese de que os seres humanos surgiram na África existiam, mas eram negadas por muitos cientistas. Atualmente, estudos arqueológicos e análise do DNA humano comprovam que os seres humanos modernos surgiram na África há cerca de 200 mil anos. Bom, pessoal, então entre o século XIX e o início do século XX, né, existia a hipótese de que os seres humanos eles surgiram realmente na África, né? Mas essa hipótese, pessoal, elas eram extremamente negada no que se refere aos cientistas, tá? Esses cientistas eles negavam, né, muitas vezes, de que os seres humanos surgiram neste continente, ou seja, no continente africano. Porém, pessoal, estudos, né, arqueológicos com base na análise do DNA humano, eles comprovaram que realmente os seres humanos modernos eles surgiram na África, né? Isso há cerca de aproximadamente 200 mil anos atrás. Tá bom, pessoal? Distribuição atual da população mundial. Bom, atualmente, os mais de 7 bilhões de habitantes do nosso planeta encontra-se distribuído por quase todas as regiões da Terra. Então, a gente sabe que atualmente no nosso planeta existe cerca de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de habitantes, né? E esses habitantes eles estão distribuídos por todas as regiões da Terra, ou por quase todas. Bom, pessoal, observem comigo esse gráfico. Esse gráfico ele vai mostrar a distribuição das pessoas entre os continentes, né? Aqui em azul a gente vai ter o continente asiático, em rosa a gente vai ter o continente africano, em amarelo a gente vai ter o continente americano, em verde o continente europeu e em um tom aqui alaranjado a gente vai ter o continente da Oceania, tá bom? Então, nesse gráfico a gente vai perceber que no continente asiático ele vai ter um número maior de pessoas, né? Vai ser mais habitado, né? Em segundo lugar, vai ter o continente africano, em terceiro, o continente americano, em quarto, o continente europeu, em quinto, e por último, a Oceania, vai ter o continente com o menor número de pessoas, tá bom? Tá. A diferença entre populoso e densamente povoado. Bom, populoso é um conceito que se refere à população total, ou seja, absoluta, de um determinado lugar, ou seja, ao número de habitantes. Então, populoso ele se refere à quantidade total, né, de pessoas em um determinado lugar, tá bom? Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter um país com aproximadamente 202 milhões de pessoas, tá bom? Então ele está se referindo à quantidade de pessoas absoluta de um determinado lugar. Povoado, por sua vez, ele é um conceito usado para designar a densidade demográfica
de um local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, povoado, né, usando o mesmo conceito do que a gente usou para populoso, que é o nosso Brasil que a gente utilizou, ele vai se referir à quantidade de pessoas que existem aqui no Brasil, por exemplo, por quilômetro quadrado, tá bom? Isso ele vai se designar, ele vai receber o conceito de povoado. Então, recapitulando, povoado significa a, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, e populoso ele vai se referir à população total de um determinado lugar, tá bom? Pessoal, e como atividade a gente vai ter uma discussão, tá, por meio de um fórum na plataforma Padlet, que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.